E aí eu coloco sempre a aula de hoje na aula da semana passada, tá bom? Então, quem quiser assistir as aulas passadas, vocês podem acessar as páginas, as aulas referentes àquele conteúdo e vocês têm que ter o acesso aos vídeos. Tá? Alguém mais, além do Laureano, não teve acesso ou vocês não tentaram ainda? Quem quiser pode escrever no chat ou falar pelo áudio, tá bom? Então, Laureano, dê uma olhada lá, porque até ontem a lista ainda estava. Então, depois vocês conferem. Se não tiver, me escreva um e-mail que aí eu tento ver lá no sistema, tá bom? E aí vamos para a nossa aula de hoje. Pergunto para vocês, vocês estão vendo a minha apresentação PowerPoint na tela inteira? Então está em tela inteira, né? Ótimo. Ótimo. Beleza, então. Qualquer dúvida, pessoal, podem me escrever no chat ou falar no áudio, que eu estou visualizando aqui. Então, a primeira coisa que eu quero saber de vocês é, para quem assistiu o vídeo e viu o material, quais foram as dúvidas ou curiosidades que vocês tiveram acerca desse vídeo, falando sobre derivadas? Quais foram as dúvidas que vocês tiveram acerca do vídeo? Professor, eu tive a mesma dúvida da primeira aula que o senhor colocou. Ele explica muito bem, só que o conceito exato ele deixa um pouco vago. Certo, entendi. O conceito de derivada, né? O conceito da derivada, que a gente vai falar já já, é nada mais do que uma taxa de variação. Tá? O que é uma taxa de variação? Quando você fala em taxas, você pode até voltar a um conteúdo na parte de economia. E realmente a economia se vale muito também dos conceitos do cálculo. Mas, por exemplo, você tem umas taxas, como, por exemplo, taxas de imposto, taxa Selic. Essas taxas, elas vão dizer como vai crescer ou decrescer o seu dinheiro ou essa economia ao longo do tempo. Então, com esse conceito, percebam bem que você vai ter, João Vitor, duas variáveis, que é o dinheiro e o tempo. E aí, nessa situação, a taxa é que vai definir o seguinte: o quanto o meu dinheiro vai render ao longo do tempo. Pronto. Com esse conceito, esse é um conceito de taxa de variação. E que está intimamente ligado à derivada, porque a derivada é uma taxa de variação. E eu acho que é exatamente isso, porque ele parte para um conceito bem mais formal, mas algumas vezes ele não dá ele não faz um paralelo do que essa taxa de variação vai representar na forma real, na vida real. Tá? Então, João Vitor, quando ele pega exatamente fala sobre esse conceito formal, ele está falando de uma derivada, uma taxa de variação. E que vocês, na engenharia, vão utilizar muito essas taxas de variação, seja de crescimento de uma variável em relação a outra, ou decrescimento de uma variável em relação a outra, ou não vai crescer nem decrescer. E aí, em vista disso, Pois não, Laureano, você ia falar? Bom, tudo bem. Então, em vista disso, ele começa com esse conceito, né, falando sobre taxa de variação e depois sobre o conceito de derivada. Só que ele depois entra no conceito matemático formal. A gente vai ver um pouco esse conceito aqui, tá? Vamos lá, outra dúvida. Ou algum outro questionamento? Bom, sem mais por hora, então vamos avançar aqui na nossa aula. Vamos dar uma pequena visão geral do que vocês viram na aula, tá bom? Então, de novo, meus contatos são esses daqui. E aí, nós vamos
avançar para exatamente qual foi a dúvida que foi levantada, falar sobre a taxa de variação. Uma taxa de variação instantânea, tá? Que é a grande sacada da derivada. Na verdade, pessoal, esse artifício matemático, ele surgiu, a derivada, não sei se vocês sabem disso, a partir de um problema geométrico, né? Qual é o problema geométrico? Era você encontrar quais eram as retas que passavam tangente a uma curva qualquer. E aí, para isso, criou-se uma ferramenta matemática que é o cálculo diferencial. E quando você tem um problema de reconhecer ou de saber calcular as áreas de figuras geométricas, aí é fácil. Isso aqui, considere isso aqui como sendo a circunferência. A área é o valor do π vezes o raio ao quadrado. Considerando, então, que você tem um raio, uma distância daqui para cá. Beleza, tranquilo. O problema é quando você tem uma figura como essa. E aí, meus colegas, como é que eu calculo essa área? E aí é que vem o conceito do cálculo integral. Então, o cálculo diferencial, ele surgiu para você calcular retas que são tangentes a alguns pontos das curvas. O cálculo diferencial. E o cálculo integral, esse daqui. Então, a gente vai estudar bastante sobre essas retas tangentes às curvas. E na próxima etapa, sobre o processo de integração. Tá? Então, por isso que na integral ele fala de taxa de variação instantânea. E na sua definição, uma vez que a gente sabe que você tem essas taxas de variação, eu vou associar uma variável com outra. Como eu dei exemplo no início do texto, né? Se você tem o dinheiro, eu posso colocar como fosse uma variável e o tempo uma outra variável. Para vocês que ainda, eu não sei o quanto de vocês se interessam por economia, mas vai ser importante para vocês, engenheiros, sim, entender bastante de economia, porque não só por conta de ser engenheiros, mas para vocês lidarem com as suas finanças. Inclusive, por exemplo, para vocês fazerem investimentos. Tá? No Brasil, nós temos uma péssima formação política, temos uma péssima formação de educação sexual e temos uma péssima formação de economia. Tá? Então, algumas vezes é por isso que nós temos diversos problemas de formação dos alunos por conta de, algumas vezes, esses temas não serem abordados. Então, por exemplo, por isso que é importante vocês conhecerem um pouco de economia, com base até, algumas vezes, desses conhecimentos. Então, por exemplo, se eu quero fazer com que o meu dinheiro renda ao longo do tempo, eu posso colocar em alguns fundos de investimento. E vocês, um deles que vocês já conseguiram falar, ou vocês já escutaram falar, é a poupança. E aí, meus queridos, eu pergunto para vocês: qual é a taxa da poupança aqui no Brasil ao longo do ano? Quem é que sabe responder? Quem pode me responder, na verdade? 0,1%? Rapaz, é quase, na verdade. Vamos lá. Quem é que coloca mais, coloca menos? É 5, professor, 0,005. Pronto, tá aí. É um valor bem baixinho. Na verdade, 0,5%. Na verdade, dependendo da taxa Selic. É o que acontece. Se você somar ao longo do ano, né, você vai dar uma poupança de um torno de uns 2%, 3% ao ano. Isso quer dizer que se você tiver o valor investido de R$100, se você fizer uma conta de um investimento que ao longo do ano ele cresceu 2% ao ano, aí eu pergunto, qual é o valor total que você vai ter depois de um ano? Aí vem R$102. exatamente. Aí não dá nem para você comprar o seu carioquinha. Aliás, só dá para comprar o carioquinha de um dia. E aí você faz uma compra no seu cartão de crédito e os juros ao mês é 14,95% por mês. E aí, por que eu estou falando isso? Porque se você olhar bem, 2% ao ano é uma
taxa de variação, que envolve tua variável dinheiro em relação ao tempo. E essa é uma outra taxa de variação e, portanto, uma taxa de variação não instantânea, mas ao longo de um período de tempo, tá? Que você pode ter maiores rendimentos ou menores rendimentos. E aí alguém vai correr e diz, Valber, mas é muito pouco da poupança. Realmente, é muito pouco. E aí vai perguntar, tá, então como é que eu faço para fazer o meu dinheiro render mais? Aí é que você tem que aprender sobre investimentos. Se você investe em outros papéis, né, que dá um longo tempo, se vocês quiserem se interessar, vocês podem procurar na internet, só que tem são cursos sobre isso. Muita gente quer vender curso para enganar a gente, mas o fato é que vocês procuram as informações, mas vocês podem investir em empréstimos ao governo, tesouro direto, própria Bolsa de Valores, que eu não queria chegar agora lá não, mas a Bolsa de Valores é um, que esses rendimentos são muito maiores. Como, por exemplo, existe um que é chamado de debentures, eles pagam até, algumas vezes, 6% ao ano. Tá? E aí vem, Valber, tudo bem, ok, então 6% é maior que a poupança, concordo. E algumas vezes vale a pena você investir, dependendo do seu perfil de investidor. Mas se você olhar bem, essas taxas são relacionadas a um tempo muito longo. Um ano, que são 12 meses, 365 dias. Então, é um tempo muito grande. Mas como é que eu faço, então, para essa taxa, para eu ver num período de tempo menor? Você pode, sim, ver, então, essa taxa, por exemplo, ao mês, como é o caso dos cartões de crédito, que tem esse absurdo de taxa, ou até mesmo você observar como é que se dá a flutuação dessa poupança, dessas debêntures por dia. Então, muita gente trabalha exatamente com essas variações por dia. E, portanto, você passa de uma taxa de uma variação de um longo prazo para prazos mais curtos, mais curtos, mais curtos. E eu posso dizer até uma situação de uma variação instantânea. Tudo bem, Valber, ok, falou da economia, mas agora na engenharia, principalmente no problema mais prático. Por exemplo, se vocês lembrarem bem, lá na física, vocês viram, ou vocês ouviram falar sobre a equação do movimento. Então, se a gente tiver um movimento acelerado, por exemplo, um objeto aqui qualquer, de massa m, que esteja se deslocando em uma reta coordenada x, ele parte de um ponto x0 inicial, com a velocidade v0 inicial e uma aceleração a, que ela é constante. E aí eu posso encontrar as equações do movimento. Eu tenho que x, que depende de t, é o valor da posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o intervalo de tempo, mais o meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, percebam bem que aqui é o mesmo conceito que eu falei anteriormente. Como assim? Eu tenho duas variáveis. A posição, que é representado pela letra x, e que vai depender do tempo, que é representado pela letra t. Portanto, eu tenho a posição, que é o x de t. E isso daqui está relacionado com o movimento dos objetos, e que eu posso percorrer um maior espaço no menor intervalo de tempo se eu tiver uma taxa de variação da posição com tempo maior. Quem seria essa taxa de variação da posição em função do tempo, meus queridos? Quem vocês acham? A velocidade? Exatamente. Entra no mesmo conceito que eu falei anteriormente. A velocidade acaba sendo a taxa de variação, e aí vocês aprenderam que a taxa de variação é o ΔX sobre ΔT, e nessa situação é uma taxa de variação ao longo do tempo. E aí nós vamos aprender que, Paulo, então quer dizer que se eu tenho uma posição, eu posso encontrar a taxa de variação. Essa taxa de variação instantânea seria a velocidade. Nesse caso, esse daqui é a velocidade média, porque ela envolve a variação do x, que é nada mais que a posição final do objeto, menos a posição inicial,
sobre o tempo final menos o tempo inicial. Tá? Contudo, vocês aprenderam o limite. E aí eu vou só adiantar para vocês que, se eu pego e faço o limite dessa taxa de variação em função do tempo, quando o tempo agora tende a valores muito pequenos, eu encontro a velocidade instantânea. E, portanto, a taxa de variação instantânea da posição em função do tempo. Valber quer dizer que eu vou ter que aprender limite para definir essas coisas? Exatamente. Então, o limite não é só simplesmente algo que eu nunca mais vou utilizar na vida, não. Porque você vai utilizar o conceito de limite para calcular essas taxas de variação. Então, só mostrando exatamente a aplicação do que vocês vão aprender, e isso daqui, na verdade, pessoal, também vai ser definido como uma derivada. Tá? Que esses conceitos aqui estão dentro de uma disciplina só, que vocês viram, que foi a parte da física, e a física 1, e que vocês vão ver isso daqui com mais breve, um pouco mais, a gente vai explorar um pouco mais esses conceitos em aulas posteriores. Então, vamos primeiramente para o conceito matemático, que é o conceito da derivada. Qual é a definição? Agora, se eu tiver uma função y definida por f de x, lembra então que x é a variável dependente, e aqui a y é independente. Ela vai ter uma função que tem um domínio D e tem um valor A que pertence a esse domínio. A taxa de variação instantânea de f nesse ponto A é o limite das taxas médias de variação de f em intervalos cada vez menores de A. Aí, peraí, como assim, Valdo? Vamos observar essa figura. Você tem uma curva em azul, que é a minha curva f de x, certo? Que é igual ao meu y. E aí, portanto, eu tenho diversos valores. Por exemplo, eu tenho um valor de x aqui, que eu vou chamar o x no ponto A. Pode ser o x1. E o x2 é o ponto B. No ponto A, vocês concordam comigo que, então, eu vou ter uma função de f de A. E no ponto B, eu vou ter uma função f de B. Ora, se você olhar bem, eu posso passar um segmento ou uma reta por esses dois pontos, que é o menor caminho entre eles. E, sendo assim, deixa eu apagar a parte do movimento. Eu vou utilizar essa parte mais embaixo. Sendo assim, o que é que vou ter? Eu vou ter um triângulo retângulo, formado por quem? Pela base, que é nada mais do valor de B menos A, que é esse daqui, e, portanto, é nada mais que a posição do objeto na parte final e a posição inicial. Opa, Valder, se a posição final menos inicial, vocês concordam comigo que isso daqui é a variação em x? E da mesma forma, eu tenho esse ponto aqui, que é o f de b. E esse daqui de baixo, o valor do f de a. E assim, isso daqui é f de b menos o f de a, que é nada mais que o valor do delta y. E aí vocês lembram lá da álgebra linear, para quem já fez ou que está fazendo, que nós podemos encontrar a inclinação da reta tangente entre esses dois pontos, que é o m, né, da reta tangente, que é nada mais que a variação de quem, pessoal? Variação de y sobre a variação de x. Tá certo? E aí, portanto, essa inclinação da reta tangente é nada mais que uma unidade de medida de uma taxa instantânea. Olha, a unidade de medida de y sobre a unidade de medida de x. Variação de x e de y. Valber, o que acontece então se agora eu reduzir o valor pela metade? Vamos apagar aqui. E agora eu vou colocar um outro ponto. Na metade do caminho. Esse daqui, ó.
vou colocar um ponto C, que aí eu vou chamar de x3. Já afinal, isso daqui era x2. Vocês concordam comigo que, então, eu vou ter aqui um F de C. E agora, se eu passar uma reta entre esses dois pontos, comparando com a primeira reta, a segunda reta ela é mais baixinha. O que significa mais baixinha em termos matemáticos? Eu tenho uma inclinação menor, um coeficiente angular menor. E, portanto, uma taxa de variação menor. Pois bem, se vocês acompanham esse raciocínio, isso daqui é a definição da derivada. E você encontra a reta tangente a alguns pontos nas suas curvas. E cada vez que eu diminuir mais ainda esse ponto, mais ainda esse ponto, e chegar mais próximo de A, eu vou chegar numa situação limite. Que aí na situação limite eu encontro a reta tangente só naquele ponto. Tá bom? E aí é exatamente isso que é esse conceito da função, não da função, da taxa de variação, coloca para a gente. Então, sendo assim, por exemplo, eu vou ter, por exemplo, a definição, como coloquei para vocês agora, de derivada, que se eu tiver uma função y igual a f de x, com domínio d qualquer, e um a pertencente ao domínio, a derivada de uma função f no ponto A é definida como a taxa instantânea de variação da minha função no ponto A. E aí eu tenho algumas notações. Uma das notações que a gente vai utilizar bastante é a chamada notação de Newton. E por quê? Porque Newton e Leibniz foram os dois cientistas que são os pais do cálculo diferencial integral. Tá? E aí, os dois, claro, recebem autoria porque os dois desenvolveram o cálculo de forma independente e cada um teve a sua notação. Então, a notação de Newton, ele utiliza o f e uma linha, um apóstrofo, uma linha, para representar a derivada de uma função. Então, se eu tenho y igual a função f de x, se eu derivo a minha função, eu posso colocar como y' ou f' de x. E a notação de Leibniz utiliza já o dy dx, que é a mesma coisa que a derivada de f de x dx, que a gente vai ver isso ao longo do nosso curso. Então, por exemplo, se eu tenho uma função qualquer, como eu falei para vocês, essa função aqui, f de x, eu posso encontrar a minha função derivada dela. Ela pode ser uma função nesse formato, f' de x entre x e y. E aí que vem exatamente o conceito da definição. Se eu tiver um ponto A qualquer aqui, eu vou ter um determinado valor de f de A. E nesse ponto, eu vou ter uma reta que passa nesse local. A inclinação dessa reta é definida exatamente pelo valor da minha derivada na função do ponto f de A. E aqui seria o f' de A, que é exatamente essa inclinação da reta tangente a esse ponto. E é isso que a gente que foi mostrado no vídeo, que vocês vão descobrir ao longo do curso. E aí a gente pode, então, entrar no conceito da derivada. Tá? Então, é possível calcular essa taxa com base nos limites. Então, de novo, voltando a esse triângulo retângulo, eu tenho essa inclinação dessa reta, que é uma reta qualquer. Eu tenho, então, a seguinte situação. Eu tenho um valor de x, que eu vou somar um incremento a esse valor de x. Eu somo um valor de x a um incremento h. E, portanto, eu tenho uma coordenada em x posterior, que é chamado x mais h. Então, da mesma forma, eu vou ter um valor aqui, ó, de f de x. E aqui eu tenho um valor de y, que é o valor de f de x mais h. E aqui já está denotado, então, quem é a coordenada do triângulo retângulo na parte vertical? É o f de x mais h menos o f de x. Está aqui representado. Da mesma forma, essa coordenada aqui, ó, é o x mais h, que é o
ponto, né, mais o ponto posterior, menos o ponto anterior. Portanto, x menos x, resultado h, que a gente já sabe disso. E aí, cada vez que eu fizer com que esse ponto B vá em direção ao A, opa, se eu estou indo em direção ao A, meu f de x mais h está indo em direção ao f de x, ao limite de f de x. E o meu valor de x mais h está tendendo para o x. Portanto, eu posso definir, então, como sendo um limite da minha função do ΔY sobre o ΔX, quando o ΔX tende a zero. Ora, Valber, mas nessa situação, quem é o ΔY? É o limite de f de x mais h, a parte superior, menos o f de x, dividido por ΔX, que o ΔX a gente encontrou que já é um h. E se vocês concordarem comigo, o h ele está reduzindo de quem? Do valor desse ponto aqui até o menor valor dele, que seria o valor zero. Portanto, o h aqui tende a zero. E uma vez que a gente está tendendo esses valores, a gente vai encontrar exatamente esse ponto e a reta tangente que passa esse ponto. E, portanto, a gente encontra exatamente a notação que é a derivada da minha função de f, a função f de x, no ponto que eu quero. E, portanto, está aqui a definição. Seja a função y igual a f de x, uma função com domínio D, a função derivada de f é denotada por f' de x. Sendo que é o limite desse rapazinho aqui, de f de x mais h menos f de x, dividido por h, quando h tende a zero, desde que seja possível calcular o limite. Se não for possível calcular o limite, por exemplo, tiver descontinuidade, é claro que você não tem a derivada naquele ponto. E aí eu vou parar um pouquinho, quero saber, todo mundo compreendeu então esse conceito direitinho? Professor, em todos os casos será tendendo a zero ou nesse específico? Esse daqui, o h, vai sempre tender a zero. Certo? Porque a tendência sempre é você encurtar cada vez mais, até ir em direção a zero naquele ponto. E se você lembrar da definição de limite, ele tende àquele ponto. Mas não obrigatoriamente é igual àquele ponto. Tá certo, Thiago? Ok, obrigado. Bom, lá que a gente tem que avançar bastante no nosso conteúdo. E aí, vamos calcular, então, a derivada dessa função bem simples, f de x igual a x ao quadrado. Para quem já assistiu o vídeo, ele fala sobre isso. Só que vamos aplicar o conceito de derivada, tá? Que eu vou pedir para vocês. Então, o conceito da derivada diz que f' de x é o limite da minha função f de x mais h menos o f de x dividido por h quando h tende a zero. E aí você vai fazer a primeira consideração. Quem é o valor de f de x? Ou, por exemplo, o f de x0 em um ponto x0 qualquer. Vocês concordam comigo que é só substituir na função x0 logo no lugar de x ao quadrado? Então vai ficar x0 ao quadrado. E quem vai ser a função f de x0 mais o termo h? É eu substituir nessa função x0 mais h ao quadrado. Desenvolvendo isso daqui, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E agora eu vou substituir esses valores aqui na minha função. Vem aqui e vem aqui. Então, eu tenho aqui a derivada de f'. Agora eu vou derivar em um ponto específico. Como eu falei para vocês, nós vamos encontrar retas tangentes em um ponto específico. No ponto x inicial, que eu coloquei como x0. É o limite de quem é f de x mais h? É todo esse termo aqui. x0 ao quadrado mais 2x0h mais h ao quadrado. Subtraído do f de x. Como foi x0? x0 ao quadrado. Tudo isso dividido por h. Quando h tende a zero. Assim, f' de x0 vai ser... Vocês concordam comigo que esse termo corta com esse? Então, vai ficar o limite de 2x0h
mais h ao quadrado, dividido por h, quando h tende a zero. Colocando o h aqui em evidência, f' de x0 é o limite de h, 2x0, mais h, por conta desse quadrado aqui, dividido por h, quando h tende a zero. Corta, corta, e eu vou ter que o f' de x0 é o limite de 2x0 mais h. E aí vamos aplicar os conceitos de limite. Se aqui é uma soma, isso quando h tende a zero. Eu vou separar em dois limites. F' de x0 é o primeiro limite, limite de 2 vezes x0, quando h tende a zero, mais o limite de h, quando h tende a zero. E aí eu pergunto, nesse caso, quem é a variável, ou quem é a letra que está variando? É o x0 ou é o h? Nos limites, claro. É o H? Sim. Pois, Winslet, vou sim. Já já eu coloco aqui a lista de chamada, tá bom? É o H. E aí, o que acontece? O x0 é constante. E aí, vocês aprenderam. Qual é o limite, então, dessas constantes? É a própria constante. Então, tenho f de x0 é o valor de 2x0 quando h tende a zero. Mais zero. E, portanto, vocês encontraram o resultado agora que a derivada dessa função x ao quadrado, no ponto x0, é 2 vezes o x. E aí, vamos colocar em termos numéricos. Qual é o valor da minha função para um x igual a 3? Para um x igual a 3, o meu f de 3 é o valor de 3 ao quadrado, o resultado, 9. E quem vai ser a derivada nesse ponto? O f' no ponto 3, que seria meu ponto x0. 2 vezes 3, 6. Mas o que significa isso, Walter? Vamos lembrar de fazer os gráficos, que é por isso que eu sempre falo para vocês que os gráficos vão ser importantes para a vida acadêmica de vocês. Aqui é o valor do x, aqui é o valor do y. Aqui é o 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 9 e o 10. Se a gente for substituir na função quadrática, quando x é 0, aqui é 0. Quando x for 1, o y é 1. Quando x for 2, 4. Quando x for 3, é isso que nós encontramos. Ó. 9. Isso aqui a gente já sabe que é uma função quadrática. E ela se repete aqui do outro lado, função quadrática. O que vocês encontraram comigo com essa derivada? Quer dizer que, no ponto x igual a 3, se eu ver a reta tangente que está passando nesse ponto, a inclinação da reta tangente é que valor? O valor 6. É isso que vocês encontraram agora na derivada da função. Ah, Valber, então quer dizer que se eu pegar agora o f' de 2, o f' de 2, 2 vezes 2, 4, que é um valor menor do que 6, claro. Porque se eu pegar esse ponto agora, olha só o que eu vou ter. Eu vou ter uma reta tangente que vai passar por aqui, que tem uma inclinação menor do que essa. E se for o f' de 1, 2 vezes 1, 2, que é a reta tangente que passa por aqui. Então vejam que essa reta tangente aqui é o f' de 1, essa daqui é o f' de 2 e essa o f' de 3. Então vocês aprenderam então como calcular essas retas, as inclinações das retas que passam tangente a esse ponto, tá certo? Simplesmente com esse cálculo do conceito da derivada. Ok? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Lá no vídeo tem dito isso, tá? Vamos resolver mais um exemplozinho aqui.
Bastante. Vamos pegar, por exemplo, uma função. Eu vou colocar aqui, vou apagar toda essa tela. Vou colocar uma outra função. A função 2x mais 1. Tá bom? E eu quero exatamente que a gente calcule a derivada dessa função agora. Então, do mesmo jeito, que a primeira coisa que você vai fazer? Vamos determinar quem é f de x0 na função 2x mais 1, que fica 2 vezes x0 mais 1. E depois o f de x0 mais h, que é o valor de 2 vezes x0 mais h mais 1, que fica 2x0 mais 2h mais 1. E agora eu vou calcular a derivada da minha função no ponto x0, que é o limite de f de x0 mais h menos o f de x0 dividido por h, quando h tende a zero. Ok? Então vai ficar o limite de f de x0 é o 2x0 mais 2h mais 1 menos o f de x0. 2x0, lembra que isso aqui está em parênteses, mais 1 dividido por h, quando h tende a zero. Como esse termo aqui, o negativo, multiplica tanto esse quanto esse, eu vou ter 2, mais 2x0 menos 2x0. Da mesma forma que eu vou ter mais 1 ou menos 1. E, portanto, o f' de x0 vai ser o limite de quem? Do resultado 2h sobre h, quando h tende a zero. Corta, corta, eu tenho que é o limite de 2 quando h tende a zero, e, portanto, o limite não constante me diz que o f' de x0 é o resultado 2. E aí eu pergunto para vocês, quando x for 5, qual é o resultado da derivada? 2. Quando x for 10, 2. Quando x for 500, 2. E, portanto, é o resultado de uma função constante. E, graficamente, como é que eu represento isso? Eu tenho a função x, eu tenho o eixo x, o eixo y, 0, da mesma forma, 1, 2, 3 e o 4. 1, 2. Quando x for 0, vai ficar 2 vezes 0 mais 1, 1. Quando x for 1, 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Quando x for 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Quando for o 3, 7, e eu encontro uma reta. Se eu encontro uma reta, isso daqui já tem uma inclinação, né, pessoal? E essa inclinação, ela vai variar ou ela vai ser constante? Constante igual a 2. E, portanto, o gráfico... Oi? Pois não? Tudo bem. Então, o gráfico dessa constante, dessa função, y ou y', é o valor independente do x, é o valor 2. Que essa daqui é a f' de x0, que é esse rapaz. E essa daqui é a minha função f de x. Tá bom? Então, em suma, e aí o que vocês estão aprendendo? Valber, então quer dizer o seguinte, se eu estou percebendo bem, a minha função original era uma função do primeiro grau. Quando eu apliquei o conceito da derivada, ela se tornou uma função constante. E, se eu olhar no exemplo anterior... Opa, eu não coloquei aqui. Mas vamos lá. Se eu olhar no exemplo anterior, que eu tinha o f de x igual a x ao quadrado, que eu calculei para vocês o f de x0, que foi... Só um minutinho.
que foi o valor de x0 ao quadrado, quando eu encontrei a derivada, eu encontrei o valor de 2x0. Aqui é uma função segundo grau. E essa daqui, primeiro grau. Então, a derivada tem que características? Ela vai sempre reduzir o grau da sua função polinomial em uma unidade. Então, se eu tiver uma função do segundo grau, derivando uma vez, primeiro grau. Se eu tiver uma função do quarto grau, se eu derivo, terceiro grau. E aí, essa mágica da função derivada, porque eu sempre vou ter redução do grau da função polinomial. Tá certo? E aí, eu vou deixar esses exemplos aqui, ó, que esse exemplo maior da função derivada, que é a 3x à quarta, menos 4x ao quadrado, mais 10x menos 7. Eu vou, enquanto você tira a dúvida, eu vou colocar a lista de frequência. Pois não, podem dizer. No caso, então, numa função de primeiro grau, sua derivada será sempre igual ao coeficiente angular. Exatamente. E aí, se você me perguntar, Valber, qual a derivada de uma constante? Seguindo essa mesma linha de raciocínio, qual vai ser o resultado da derivada? Zero. Exatamente. Derivada de uma constante é um resultado importantíssimo, é igual a zero. Só um instante, pessoal. F' de x é igual ao quê, professor? Para resolver essa equação aí. Essa polinomial? Só um instantinho. No meu computador aqui agora resolveu travar, e aí eu acho que eu não estou muito com acesso. Bastante. Vamos, meu filho. Pessoal, já está aí o formulário no chat, vocês podem clicar e fazer a presença de vocês, tá bom? Então, voltando para o nosso exemplo, aí o que é que acontece? Vocês viram o conceito de derivada pelo limite. Então, se vocês olharem bem, lá no vídeo o professor vai mostrar, na segunda parte da aula, que eu quero que vocês assistam, como calcular derivadas de forma mais simples, que é com o resultado do x elevado a n. Se eu tiver uma função f de x elevado a n, ele vai mostrar que a sua derivada, f' de x, olha que agora é maravilha. O expoente, ele desce, ele vem para frente do número, e agora o que é que você vai fazer? Se a derivada reduz o expoente em 1, no lugar de n, eu coloco o expoente em menos 1. Esse resultado é maravilhoso porque você evita de utilizar o conceito da derivada pelo limite. E aí, portanto, só com esse resultadozinho, pessoal, vocês já vão aprender a derivar todas as funções polinomiais. E aí, cada termo desse, como uma função polinomial, eu posso separar em funções diferentes. Eu posso dizer que essa função tem x, mas essa é f de x, g de x, h de x, i de x e j de x. E derivar cada uma delas individualmente e depois somar os termos. O f' de x, g' de x, h' de x, i' de x, j de x. Então vamos lá. Vamos derivar de acordo com esse conceito aqui a minha função f de x. Então vou ter f de x, que é o 3x à quarta. O f' de x vai ser quem? O expoente vai descer e, portanto, vai ficar 3 vezes o 4, que multiplica x elevado a quanto? 4 menos 1. Portanto, 12x ao cubo. G de x, lá é o menos x ao cubo. A derivada de g de x é
menos 1. Lembre que aqui é como multiplicar por menos 1. Multiplicado pelo expoente, que desceu, vezes 3, multiplicado por 3 menos 1. Menos 3x ao quadrado. H de x foi... Só um instantinho. É menos 4x ao quadrado. H' x é menos 1, que multiplica 4, que multiplica o valor 2, vezes x elevado a 2 menos 1. Portanto, menos 8x. I de x, 10x. E linha de x é nada mais do que o 10, que multiplica o valor do expoente, que aqui é 1, quando não tem, né? 10 vezes 1, vezes x elevado a 1 menos 1. Portanto, 10 vezes x elevado a 0, que é 1. E, portanto, só sobra agora só o j de x, que é o valor menos 7. E, portanto, a derivada do j' de x, quanto é a derivada de uma constante? 0. E agora eu vou somar esses termos. Portanto, P' de x, quem é F' de x? 12x ao cubo, menos 3x ao quadrado, menos 8x, mais 10. E aqui é o resultado da derivada da função P de x, pessoal. Então, esse resultado é importantíssimo, porque agora vocês já aprenderam a derivar funções polinomiais. Eu vou deixar esses slides... Professor, eu posso derivar novamente essa função? Pode. E aí vocês vão aprender que existe a primeira derivada da função e derivando novamente a segunda derivada, que entra duas linhas. Posso derivar de novo? Quantas vezes você quiser. Vamos pegar esse exemplo. Vamos derivar essa função de novo e derivar a segunda vez. Quem é a P2' de x? Vamos fazer direto. Concorda que é quem? O expoente vai descer. 12 vezes 3, 36, que multiplica x elevado ao quadrado. Menos 3 vezes 2, 6x, 2 menos 1, 1. Menos, aqui é 1, 8 vezes 1, 8, menos 8, multiplicado por x elevado a 0, que é 1, e a derivada da constante, 0. Portanto, a segunda derivada da função é essa daqui. E quem é a terceira derivada? Da mesma forma. Esse valor, 2 vezes 36, 72 vezes x elevado a 1, menos, aqui é 1, 6 vezes 1, 6, derivado na constante, 0. Eu posso derivar de novo? Posso. P, 4 linhas. Vai ficar 1 vezes 72, 72, menos 6, 0. E, por fim, a quinta derivada é a derivada de 72. E, portanto, 0. Então, eu posso derivar quantas vezes eu quiser. E percebam bem, o processo de derivação ele faz com que o expoente da minha função polinomial reduza em 1 grau. Por isso que eu posso derivar indefinidamente até chegar finalmente na função constante, que a partir daí, derivada de qualquer valor, que é constante, é 0. Ok, pessoal? Opa, somente um passei da prova. Não pode, pessoal. Desse jeito, não dá certo. Muito obrigado por vocês terem me lembrado. Agora eu vou passar a lista de presença correta, porque só fez apertar aqui um... Vamos, meu filho, vamos. Confiram agora, pessoal, se é esse formulário mesmo, por favor. Então, voltando para a nossa aula, em suma, tá? Vamos ficar esses dois exercícios, mais a lista de exercícios que vocês têm no site, para vocês treinarem e também junto com o monitor, né, com o Gustavo, para eles darem um auxílio a vocês nesses conceitos, tá bom? Então, pessoal, é isso.
A aula de hoje, nós começamos o conceito de derivada, tá? E é uma das partes muito bacanas do cálculo diferencial, né? Exatamente porque ele vai dar uma aplicação mais prática para vocês dessa ferramenta matemática na utilização da engenharia. Tá bom? Ótimo, Guilherme. E aí, alguma dúvida, pessoal?